poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Boa noite, queridos ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Você já sabe que ele tem o objetivo de procurar examinar os assuntos da atualidade à luz da Palavra de Deus. Eu sou o Nadson Matias. Junto comigo, todas as noites, está o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, e pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Como vai, pastor Augustus? Tudo bem, Nadson. Quero também trazer aqui a minha saudação aos nossos ouvintes, agradecer a sua audiência e expressar minha certeza de que o programa de hoje vai ser uma bênção na sua vida. Nós temos uma proposta neste programa, como sempre afirmamos na abertura, que é encontrar respostas na Bíblia, a Palavra de Deus, para que debaixo daquilo que ela ensina e orienta, a gente possa analisar e entender a vida, os relacionamentos como um todo no mundo e na sociedade. Mas talvez você esteja se perguntando, mas quem foi que disse que a Bíblia é a norma para a minha vida ou para explicar o mundo, sociedade, relações, enfim? Não é incomum que encontremos gente que diga, isso é um livro escrito por homens. Ela é cheia de erros e contradições e coisas do gênero, dizem essas pessoas. Por isso, esse é o tema do programa de hoje. Como eu posso saber que a Bíblia é a verdade acima de qualquer suspeita? É com você, meu caro pastor Augustus. Nadson, primeiro a gente tem que definir o que é que a gente quer dizer com Bíblia, porque existem várias disponíveis no mercado. Quando nós falamos Bíblia, nós estamos nos referindo à coleção dos livros sagrados dos judeus, que são 39 livros que compõem o Antigo Testamento, escritos em hebraico, alguns com parte em aramaico, e o que nós chamamos de Novo Testamento, de 27 livros escritos em grego e que são reconhecidos pelos cristãos como sendo escritura sagrada tanto quanto aqueles livros do Antigo Testamento. As alternativas são as Bíblias chamadas católicas, que têm mais alguns livros chamados deuterocanônicos ou pseudepígrafos ou apócrifos, assim considerados, que não fazem parte dessa coleção de 66. Contudo, os 66 livros que nós mencionamos, eles estão na Bíblia Católica. A diferença de tradução é quase zero. Então, os católicos, nossos amigos católicos, eles também têm a Bíblia, da qual nós vamos falar no programa de hoje. A pergunta é como é que nós podemos acreditar ou podemos saber que a Bíblia de fato é verdade? Nadson, em primeiro lugar, eu diria que a Bíblia dá testemunho dela mesma. Se você quer saber se a Bíblia é verdade ou não, abra a Bíblia e leia. Muita gente fica dizendo, a Bíblia está cheia de erro, eu não creio que a Bíblia seja a palavra de Deus, ou papel cabe tudo. E esse pessoal nunca se deu o trabalho de pegar uma Bíblia, abrir e ler. Eu faço esse desafio. Abra a Bíblia e leia por você mesmo. Tire um tempo para ler, leia livros inteiros, leia do Antigo Testamento, leia do Novo Testamento, leia os Evangelhos sobre Jesus, leia as cartas do apóstolo Paulo, leia o livro de Atos, que narra como era a primeira igreja cristã, leia o livro dos Salmos do Antigo Testamento. Eu tenho certeza que você vai mudar de opinião com relação à Bíblia. Agora, o que não pode é você ficar dizendo, a Bíblia está cheia de erro, a Bíblia é isso e aquilo, e você nunca leu. Né? Você não tem nenhum contato não com tem nenhum ela. Contato. E a Bíblia está disponível, tá? Você pode encontrar a Bíblia em todo lugar. Você vai no hotel, hoje em dia tem a Bíblia um Novo Testamento ali colocado por um grupo chamado os Gideões. Você vê versículos bíblicos espalhados em tudo quanto é de lugar hoje. Então, Bíblias estão acessíveis a todo mundo. Bom, Em várias linguagens. em várias linguagens, inclusive, né? Isso mesmo. Então, primeira coisa, a Bíblia dá testemunho de si própria. Leia e você vai ver se ela é palavra de Deus ou não. Segunda coisa que eu diria para você, e agora nós vamos entrar na questão das evidências, e eu sei que elas não têm o poder de convencer você do que eu estou querendo dizer, mas pelo menos eu apresento para você por que é que eu creio na Bíblia, né? Eu creio porque eu li e sei do poder dela na minha vida. Agora, o que me encoraja, o que suporta a minha fé, que a Bíblia é a palavra de Deus, são algumas evidências que eu trago aqui para você. Primeiro, manuscritos. Você sabia que nós temos só do Novo Testamento mais de 5.000 manuscritos, alguns datando
do final do século I, século II, e agora foi feita uma descoberta recente que provavelmente vai nos dar manuscritos de meados do século I. Então, não existe nenhum outro livro com tanta comprovação arqueológica da sua composição há 2000 anos atrás, ou mais. Nós temos os manuscritos do Mar Morto, que documentam os livros do Antigo Testamento, e que nos dão certeza científica e arqueológica de que foram produzidos exatamente com essa antiguidade e que correspondem exatamente às versões da Bíblia que nós temos hoje. Você não encontra essa comprovação manuscritológica em nenhum outro livro considerado sagrado. Isso aqui já é alguma coisa para você pensar. Também, se você leu a Bíblia de cabo a rabo, do começo ao fim, você vai perceber que ela tem uma mensagem só, embora ela seja composta de 66 unidades que estão entrelaçadas entre si, que foram produzidas por pessoas diferentes, em culturas diferentes, em épocas diferentes, atendendo a situações diferentes. Todavia, a mensagem é uma só, que existe um Deus, Criador dos céus e a terra, que Ele é Deus Pai, que Ele é Senhor, que Ele, através da história, se manifestou e se revelou, até que finalmente nos visitou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde Ele reina, aguardando o momento de seu retorno ao mundo. E Deus nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nele, nos sujeitarmos a Ele para termos a vida eterna. Do Gênesis ao Apocalipse, essa é a mensagem da Bíblia, e note que ela foi escrita durante um período de tempo considerável. Outra coisa que me convence da autoridade da Bíblia é o conteúdo dela. Se você já leu a Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela rebaixa o ser humano, no bom sentido, quebra o orgulho do ser humano, diz a verdade a respeito do ser humano e exalta a Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Agora, preste atenção, se eu fosse escrever um livro de religião para enganar as pessoas, eu não ia dizer assim, você é um pecador, você está condenado, você vai para o inferno, arrependa-se e mude de vida. De jeito nenhum. Isso tem a tendência de espantar as pessoas. Eu escrevi um livro dizendo assim, você é uma pessoa maravilhosa, as respostas estão dentro de você, você vai encontrar forças dentro de você, você é especial, você... Entende? Os falsos profetas, eles, para se promover, eles elogiam as pessoas, não é? Mas a Bíblia, ao contrário, ela diz a verdade sobre nós. Nós somos pecadores perdidos. E há muitos livros com essa proposta por aí, né? De essa profusão de autoajuda nesse sentido, de exaltação das pessoas. Uma coisa que a Bíblia não é autoajuda, não é? Ela realmente diz a verdade a respeito de nós. As profecias da Bíblia, Nathan, olha, tem coisas escritas 600 anos antes de Jesus Cristo que não tem explicação humana. Tipo assim, a cidade que ele ia nascer, o fato de que ele seria perseguido depois do seu nascimento, como de fato foi, o nome que ele adotaria, que ele seria chamado de Nazareno, as perseguições que ele haveria de sofrer, a sua morte na cruz. O profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, descreveu a morte de Cristo no capítulo 53 da sua profecia, como se ele estivesse ao pé da cruz, vendo aquilo acontecer. Os detalhes que Cristo seria ferido com a lança, que ele seria crucificado, que dariam para ele vinagre e fel na hora da sua morte, a sua ressurreição. Tudo isso a Bíblia fala. Para não mencionar a transformação de vidas. Através dos séculos, a Bíblia tem mudado a vida, não só de pessoas, Nathan, mas também de continentes inteiros, de civilizações. De nações. Poucas pessoas sabem que os direitos civis fundamentais, como liberdade de expressão, de religião, de crença, isso tudo tem origem na Bíblia, na visão que a Bíblia nos dá de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que há um Deus que se comunica, um Deus que nos criou para a sua glória. Civilizações inteiras surgiram e foram erigidas em cima dos princípios que a Bíblia ensina. Quando você compara os efeitos da Bíblia na civilização ocidental cristã, que zela pela liberdade de culto, liberdade de religião, liberdade de expressão, e você compara com outras culturas que foram erigidas em cima do ensinamento de outros livros religiosos e que ensina a opressão, que ensina a violência, que ensina a propagação da fé pela espada, você pode fazer a comparação e dizer qual de fato, que livro de fato tem mais condição ou chance de ser a verdade, a palavra de Deus. Mas a última coisa que eu queria dizer é o que eu disse no início. Quer saber se a Bíblia é verdade? Adquira uma e leia.
E aí você vai saber por você mesmo. Esse é o fato importante, né? Fundamental. Leia a Bíblia. Por certo que esse é um dos melhores conselhos que você ouviu nas respostas que foram oferecidas a essa pergunta. Então, faça isso. Como disse o pastor Augusto, a Bíblia é o livro de Deus para nós, que corrige, instrui, é a iluminação segura para os nossos caminhos e decisões. Leia a Bíblia. Ouça comigo essa linda música e pense no que diz a sua letra em torno do tema do programa de hoje. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu canto. Você está ouvindo Carol Star e Patrícia Rezende interpretando a música Salmo 19. Assim chegamos ao final de mais um programa. Temos confiança em Deus de que pudemos ajudar você na descoberta de boas respostas para o enfrentamento mais eficaz e correto dos desafios de viver neste mundo e para além dele. Pastor Augustus. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta aqui no programa, trazendo mais um tema de relevância e importância para a sua vida. Até amanhã. Ok, como sempre nós afirmamos, se você tiver alguma dúvida, envie sua pergunta para o e-mail empoucaspalavras@pipg.org. empoucaspalavras@pipg.org. Obrigado pela sua audiência, esperamos você novamente amanhã aqui nesse mesmo horário com outros temas de seu interesse. Ó Senhor. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3212-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.